Nos últimos tempos tem havido uma verdadeira proliferação de casas de aposta e jogos de azar em geral na internet. Uma prática que é proibida por lei no Brasil, mas que devido a furos na legislação tem crescido muito no nosso país. Essas casas têm patrocinado influencers, time de futebol e até mesmo emissoras de televisão. A casa mais famosa nesse ramo é a Blaze, e ela tem sido acusada nos últimos tempos por usuários de utilizar um algoritmo viciado para que os jogadores sempre percam, dificultar a retirada de dinheiro e até mesmo banir a conta de pessoas que conseguiram a façanha de vencer nos seus jogos. Independentemente de todas essas acusações serem verdadeiras ou não, nos perguntamos: a Bíblia proíbe apostas? Será que é errado fazer a famosa fezinha na mega da virada? Olha, há quem diga que não há nada de errado em jogos de azar. E tem pessoas que conseguem até encontrar argumentos dentro da Bíblia para defender essa posição. Vamos então primeiro analisar 3 argumentos a favor de apostas dentro da Bíblia. Primeiro, lançar sortes era uma prática aprovada na Bíblia. Josué lançou sortes para descobrir a vontade de Deus na distribuição da terra de Israel. Os apóstolos lançaram sortes para escolher outro apóstolo. E nada disso foi errado, porque a própria Bíblia defende: a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Então pronto, vamos todos fazer apostas porque a decisão vem do Senhor. A falha nesse argumento é que todos esses casos o método tinha sido aprovado por Deus. E não era jogo de azar, porque eles não estavam arriscando nada de valor ao lançar sortes. Eles simplesmente estavam utilizando um meio deixado por Deus para saber a vontade dele por meio da aparente sorte. Nenhum desses casos é sobre jogos de azar. Segundo, os soldados apostaram as vestes de Jesus. Há quem diga que pelo fato dos soldados romanos terem feito apostas pelas roupas de Cristo, um jogo que só teve um único vencedor, ou seja, um jogo de azar, isso seria uma evidência para fazermos o mesmo hoje em dia. O problema dessa visão é que ela ignora que a Bíblia estava apenas descrevendo algo que aconteceu. Não estava sendo defendida a prática. Descrição não é prescrição. O terceiro argumento para defender jogos de azar com base na Bíblia é definitivamente o mais forte. Nas Escrituras não aparece a palavra aposta. Esse argumento é bom porque apostar não é uma prática nova e, com certeza, os autores da Bíblia conheciam ela. No entanto, eles nunca a proibiram. Mas quando a gente pensa melhor, percebe que esse argumento é fraco porque existem diversas outras atitudes completamente inaceitáveis que não são condenadas na Bíblia. Mas lá tem princípios que se opõem diretamente a essas ações. A mesma ideia se aplicaria aos jogos de azar. Por mais que a Bíblia não condene diretamente apostas, isso não significa que não existam princípios bíblicos que não as condenem. E é por isso que eu vou te dar 6 motivos baseados em princípios bíblicos que provam que você não deve participar de apostas. Primeiro, a aposta é um tipo de idolatria. Se você pesquisar um pouco, encontrará o relato de várias pessoas que perderam vários bens por causa de jogos de azar, chegando ao ponto de prejudicar os filhos, cônjuge e até a família em geral. Tudo isso na expectativa de que iriam recuperar tudo o que perderam anteriormente na próxima partida. Vi relato de pessoas que tiveram que fugir para outro lugar por não ter condições de pagar os empréstimos feitos com agiotas. Para essas pessoas, o jogo se tornou um deus. Em vez delas seguirem as formas dadas por Deus para ganhar o seu salário, os apostadores depositam a confiança deles nas apostas como seu Deus. No entanto, o mandamento do verdadeiro Deus é claro: não terás outros deuses diante de ti. A aposta parece ser uma forma de amar o dinheiro mais do que a Deus. Segundo, a aposta é um tipo de ganância ou cobiça. Paulo disse: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A principal razão para uma pessoa participar de uma aposta é quase sempre a ganância. Quando alguém está envolvido em jogos de azar como cassinos, apostas esportivas ou jogos de loteria, a incerteza do resultado cria uma expectativa emocionante. Essa expectativa estimula a liberação de dopamina no cérebro, o que pode gerar uma sensação de prazer e excitação. A dopamina atua como um sinal de recompensa, que motiva o jogador a continuar buscando mais, ou seja, a ganância do apostador é utilizada pela casa de aposta contra ele mesmo. Terceiro, a aposta revela falta de fé na provisão de Deus. As pessoas pobres são as que mais apostam. Conheci um dono de um site de jogos de azar nacional que ele me confidenciou que o Maranhão era o estado em que as pessoas mais faziam apostas. Coincidentemente ou não, esse é o estado mais pobre do Brasil. Isso acontece porque muitas pessoas veem nas apostas a chance de fazer uma complementação em seus orçamentos. É inclusive dessa forma que influencers falam das casas de apostas. Elas são uma maneira de fazer uma renda extra. Ou seja,
Muitos, ao invés de trabalhar duro e confiar em Deus, colocam a confiança na deusa Fortuna. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Devemos colocar nossa fé em Deus por meio do trabalho e não na aposta e jogatina como um meio de sustento. Quarto, aposta é má mordomia dos recursos dados por Deus. O salmista disse: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Quem faz aposta erra por não reconhecer que tudo que temos vem de Deus e pertence a Ele. O princípio das casas de aposta é que a casa sempre ganha. E se o jogador conseguiu ganhar um dia, o vício dele fará com que ele perca mais do que ganhou no outro. A casa sempre sai ganhando. Até porque se ela não sair ganhando, ela quebra. Logo, quem é viciado em jogos está desperdiçando os recursos dados por Deus com pessoas cujos negócios são mal intencionados. Até quem vence deve se perguntar a que custo e como esse dinheiro chegou em suas mãos. Quinto, as apostas desprezam a maneira dada por Deus para ganhar dinheiro. É comum encontrar inúmeros golpes na internet que lesam pessoas que esperam ganhar dinheiro assistindo um stream, vendo vídeos, seguindo famosos, curtindo postagens. Só caem nesses golpes quem crê que é possível viver sem trabalhar. Mas a verdade é que desde o primeiro homem, Adão, a maneira dada por Deus para conseguir o nosso ganha-pão é com o suor do rosto. Paulo disse: se alguém não quer trabalhar, que também não coma. A falha de caráter de muitas pessoas que desejam viver com uma rendinha extra de jogos de aposta abre as portas para que elas mesmas sejam enganadas e tenham até o pouco que tinham levado por pessoas mal intencionadas. A melhor maneira de ganhar dinheiro é com trabalho. E por último, apostas destroem a dignidade humana. Eu conheci de perto dois homens que tentaram viver de apostas em jogos. Os dois perderam seus carros e, se não tivessem parado, poderiam ter até mesmo seus CPFs cancelados por agiotas. Esses dois homens perderam a dignidade de maneiras que são difíceis de descrever. E se você procurar na internet, encontrará relatos de pessoas que viram seus parentes simplesmente fugir para que eles não fossem eliminados pelos credores. Apostas tiram a dignidade humana. E tudo o que tira a dignidade humana é uma ofensa contra Deus. Definitivamente, apostas e jogos de azar são coisas do diabo. Falando nele, aproveita e assiste esse vídeo em que eu falo mais sobre como o inimigo de nossas almas trabalha. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se não fez sua inscrição, não deixa para depois e não esquece de deixar seu like para mostrar que gostou do conteúdo.